dia. A gente está hoje aqui em Quito, no Equador, né? E aqui foi palco de uma história muito interessante que está relacionada com o Brasil e com o aumento do território do Brasil. Nos Estados Unidos, os americanos eles celebram a Louisiana Purchase, que foi a compra daquela região que pertencia aos franceses, né, da Louisiana, e que duplicou o território dos Estados Unidos. Isso aconteceu aqui no Brasil também, mas às custas muito de um cara que chamava Pedro Teixeira. Esse cara nasceu em Portugal, português, né, lá numa cidade que chama Cantanhede, veio para o Brasil, ajudou o Jerônimo de Albuquerque, inclusive Martim Soares Moreno também, na luta contra os franceses lá no Maranhão, né, em São Luís, expulsou os franceses lá, ajudou o Jerônimo de Albuquerque, Martim Soares Moreno, e acabou indo para a região da Bahia do Rio Guajará, onde hoje é Belém, e fundando o forte, lá ajudando a fundar um forte, porque aquilo ali era uma guarnição portuguesa justamente para evitar essas incursões de outros povos, né, de franceses, de holandeses, naquela região da Amazônia. E quando ele estava lá em Belém, acabou conhecendo um grupo de padres jesuítas que ele encontrou quase mortos às margens do rio Amazonas, né? E esses jesuítas, eles contaram uma história fantástica, que estavam vindo desde Quito, aqui no Equador, descendo o rio Amazonas, foram atacados por índios e tal. E ele resolveu fazer o caminho inverso, ou seja, subir o rio. O Orellana tinha feito esse caminho já de descer, né, de oeste para leste, mas ele resolveu fazer o caminho inverso, de subir o rio Amazonas. Isso em 1637. Bom lembrar que em 1637 a gente ainda vivia sob a União Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha estavam sob a mesma coroa comandada pelo rei Felipe lá da Espanha, né? Então eles foram subindo o rio Amazonas, mais de 1.200 índios foram com eles, que ajudavam a remar os barcos, né, contra a corrente do rio Amazonas, mais de 70 portugueses, mulheres, crianças, quase 2.000 pessoas foram subindo o rio. E eles, por onde iam passando, iam deixando aqueles marcos, tipo marcos do descobrimento, aqueles marcos portugueses que demarcavam as terras, né? Chegaram aqui até Quito, eles passaram um tempo aqui em Quito e depois voltaram lá para Belém do Pará, né? Eles voltaram em 1639. Quando acabou a União Ibérica, a coroa portuguesa começou a reclamar essa parte do Amazonas que tinha sido descoberta, entre aspas, ou tinha sido demarcada pelo Pedro Teixeira. Então, foi feito um tratado, que é o Tratado de Madrid, e nesse Tratado de Madrid, a decisão da fronteira seria onde havia o último marco, né? Onde teria o último marco deixado português e tal, e foi justamente naquela região da fronteira, hoje do Brasil com a Colômbia, lá no estado do Amazonas. Então, vários fortes, São Gabriel da Cachoeira, aquelas regiões todas ali, tinham marcos colocados pelo Pedro Teixeira, né? E ele fez com que o Brasil quase que duplicasse em território. Porque se for ver a linha de Tordesilhas, o Brasil, a linha de Tordesilhas passa mais ou menos em cima de Belém. Então seria toda a parte a leste de Belém, né? E aí embaixo passa mais ou menos lá na região de São Paulo, ali. Tem uma cidadezinha perto do Iguape ali que passava o Tratado de Tordesilhas, né? A linha do Tratado de Tordesilhas. Então, ele fez, o Pedro Teixeira, com essa expedição fantástica que ele fez, né, em 1637 a 1639, essa demarcação desse território e essa conquista desse território sem uma guerra, sem comprar, tal, para o Brasil. Então, se o Brasil hoje tem grande parte da Amazônia, isso se deve a esse português que chama Pedro Teixeira, que é homenageado aqui em Quito, inclusive, e que tem homenagens também em Cantanhede, na cidade natal dele, e em Belém do Pará, né? Mas pouca gente conhece. E ele lutou junto com Martim Soares Moreno, né? Com o fundador do Ceará, com o Jerônimo de Albuquerque e tal. Então, é uma história bem fantástica, a história de Pedro Teixeira, esse cara que subiu o rio Amazonas a barco, né? A remo, uma expedição fantástica. Isso aí.